A paz do Senhor, meus irmãos. Pastor Ivaldo, aqui novamente para mais uma pré-aula da nossa lição da Escola Bíblica Dominical, lição de adultos, que está trazendo um tema muito especial nesse trimestre. A Igreja em Jerusalém, doutrina, comunhão e fé, a base para o crescimento da Igreja em meio às perseguições. E como já falamos em outros momentos, quem vem comentando esta lição é o pastor José Gonçalves, grande expositor da palavra do Senhor nosso Deus. Mas antes, quero dizer que nós falamos de Joinville, Santa Catarina, Assembleia de Deus. Igreja esta gestada pelo pastor Sérgio Melchior, tal como também na coordenação da Escola Bíblica Dominical, nosso querido e amado pastor Eliseu Melchior. E é uma alegria muito grande podermos estar aqui trazendo para você comentário, ou mais um comentário desta lição toda especial. Desta feita, nós estaremos tratando a lição de número 4, que vem trazendo o assunto uma igreja cheia do Espírito Santo. Bom, eu gostaria de falar um pouco sobre este assunto principal, uma igreja cheia do Espírito Santo. É bom lembrar que a palavra igreja no grego é eklésia, uma reunião de pessoas. Na Grécia Antiga, né, se tinha o uso desta palavra quando um grupo de pessoas se reunia para discutir filosofia, para o ensino, a aprendizagem. Era muito da ideia do filósofo Sócrates, né, tratar dessas demandas de assuntos no que tange à educação, à formação, à própria filosofia. E a ideia do que tange à igreja dentro de um contexto cristão não é diferente. Contudo, esta igreja, esse povo, pertence ao Senhor Jesus Cristo. Jesus disse: "Eu edificarei a minha igreja", ou seja, eu edificarei os meus discípulos, eu edificarei um povo que eu vou tirar do sistema mundano e vou torná-los meus discípulos, multiplicadores da minha palavra. Então, quando aqui o nosso assunto da lição se refere a uma igreja, está se falando a um conjunto ou um grupo de pessoas que são seguidores do Senhor Jesus Cristo e que não se resume simplesmente a uma denominação. E esse grupo de pessoas, para que possa expandir, possa pregar a mensagem do Senhor Jesus Cristo, se apropria do Espírito Santo. Jesus, no capítulo de número 14, versículo, também no capítulo de número 16 de João, ele vai falar sobre a vinda do Espírito Santo e quais as ações do Espírito Santo sobre os seus discípulos, sobre os seus seguidores. Bom, o Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade, ou seja, ele é Deus. O fato de Agostinho colocá-lo nessa posição de terceira pessoa da Trindade, é bom deixar isso aqui bem claro, que isso não diminui a divindade do Espírito Santo. Ele é tal como o Filho e tal como o Pai. Portanto, ele é Deus. Assim como o Pai e o Filho, Jesus Cristo, o Espírito Santo, ele é Deus. Ele não é uma força impessoal, como muitos dizem, uma energia ou apenas um sentimento. Ele é uma pessoa divina, com vontade, sentimentos e mente. Vamos ver o que a Bíblia fala sobre o Espírito Santo? Diz que ele é uma divindade, ou seja, que ele é Deus. Atos 5, versículos 3 e 4 diz: "Quando Ananias mente, Pedro diz: mentistes ao Espírito Santo
e não mentistes aos homens, mas a Deus. Sobre a pessoa do Espírito Santo como um ser pessoal. Bom, ele ensina, João 14:26, ele intercede por nós, Romanos 8:26, ele se entristece, Efésios 4:30, ele fala, Atos 13:2, e ele tem vontade própria. 1 Coríntios, capítulo de número 12, versículo de número 11. Vamos ver também sobre as ações do Espírito Santo dentro da Bíblia. O que que a Bíblia fala sobre as ações do Espírito Santo? Convence o mundo do pecado, da justiça e do juízo. João 16:8. Habita nos crentes e os cela como propriedade de Deus. Efésios 1:13. 1 Coríntios 6:19. Santifica e transforma o caráter. Gálatas 5:22 e 23. Capacita com dons espirituais para servir no reino. 1 Coríntios 12. Guia o crente em toda a verdade. João 16:13. Glorifica a Jesus. João 16:14. Bom, a Bíblia também apresenta alguns símbolos para o Espírito Santo, dentre eles, a pomba, símbolo de paz e presença, e é visto no batismo de Jesus, Mateus 3, versículo de número 16. Também, fogo é um símbolo do Espírito Santo, símbolo de purificação e poder, e isso se vê no Pentecostes, Atos, capítulo 2, versículo de número 3. Também um outro símbolo é o vento, movimento e presença invisível. Também se percebe isso no Pentecoste, em Atos 2:2. Também ele é símbolo de água viva, fonte que sacia. João, capítulo de número 7, versículos 38 e 39. O Espírito Santo é presença de Deus dentro dos crentes. Ou seja, o Espírito Santo, ele habita dentro de cada pessoa que crê em Deus, que já confessou a Jesus Cristo como seu Salvador. E dentro desse aspecto, o Espírito Santo consola, orienta, capacita e também transforma. Ele é o sopro da vida, ou seja, da nova vida em Cristo. O fogo que queima o pecado e a voz que direciona com amor. Veja bem que o Espírito Santo dentro de cada pessoa, dentro de cada ser humano, ele vai provocando ações de novos comportamentos. Mas vamos ver o Espírito Santo na história textual da Bíblia. No Antigo Testamento, nós encontramos a palavra ruach, no hebraico. A palavra usada é ruach, que significa sopro, vento ou espírito. No Antigo Testamento, o Espírito Santo não é descrito de forma tão pessoal como no Novo Testamento, mas é claramente ativo. Vamos ver alguns exemplos? Gênesis, capítulo de número 1, versículo de número 2, diz: o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Juízes, capítulo 6, versículo 34, diz: o Espírito revestiu Gideão. E Ezequiel 36, 26 a 27 diz: a promessa de que Deus daria um novo coração e colocaria seu espírito no povo. No Antigo Testamento, o Espírito Santo é visto como a ação de Deus que cria, capacita, julga, inspira e renova. Ainda não há revelação plena da personalidade do Espírito, mas ele atua poderosamente. E, de fato, nós, recorrendo a esses textos, a essas referências que acabei de citar, você vai ver o Espírito de Deus, o Espírito Santo, trabalhando de forma ativa, ativa desde a criação do nosso planeta Terra. O Espírito Santo ele já pairava sobre o planeta, dando manutenção, como ainda continua dando até hoje, a toda a criação de Deus. Tal como também na vida de reis, na vida de sacerdotes, na vida de profetas, Deus usando homens através do Espírito Santo para ah, o benefício do seu projeto entre os homens. Muito bem.
nós temos aqui também o Espírito Santo no período intertestamentário, ou seja, no período que vai de Malaquias até Mateus. Os judeus começam a associar o Espírito à inspiração profética. O Espírito é visto como ausente, pois não há profetas inspirados nesse período. Muitos esperavam que, quando o Messias viesse, o Espírito Santo retornaria com poder. Bom, foram 400 anos de silêncio, aonde Deus ele se calou e também não houveram profecias, o último profeta foi Malaquias, que viesse trazer uma voz presente de Deus para o povo. Afinal, os profetas, eles eram a boca de Deus para o povo. E quem que usava os profetas? O Espírito Santo. Mas vejamos isso também no Novo Testamento. No Novo Testamento, a palavra eh, no grego para espírito é pneuma. A palavra grega pneuma também significa vento, sopro ou espírito, não mudando muito, né, ou praticamente quase nada, da palavra ruach, palavra usada, eh, para espírito lá no hebraico. É o mesmo sentido da palavra pneuma aqui no grego, já no Novo Testamento. A revelação no Novo Testamento traz o Espírito Santo como uma pessoa divina e ativa na obra de Jesus e da igreja. Bom, vamos ver alguns marcos, teológicos do Espírito Santo. Bom, nós vemos isso no batismo de Jesus, Mateus 3,16. O Espírito Santo desce como pomba. João 14,16. Jesus chama o Espírito Santo de Consolador, ou seja, o Paracleto, aquele que estaria andando, estaria junto conosco, seres humanos. E ele estaria nos ensinando, nos lembrando e também nos guiando dentro dessa proposta de Paracleto. Também, Atos 2, no Pentecoste, o Espírito vem com poder sobre a igreja. O Espírito é agora revelado como Deus presente, atuante, pessoal, que habita nos crentes, os guia, os fortalece e os envia. Bom, o Espírito Santo na igreja primitiva. A igreja começa a formular doutrinas claras sobre o Espírito Santo. Pais da igreja, como Atanásio, Irineu e Agostinho, defendem a divindade e personalidade do Espírito contra heresias, como eh, o arianismo. Os arianos, ou o arianismo, negavam a deidade do Espírito e dizia ser uma força criada por Deus, ou seja, era um servo espiritual. Ele não, para Ário ou para os arianistas, eles não acreditavam o Espírito Santo ser um Deus, mas simplesmente um servo, uma força, um meio que Deus usava para, concretizar os seus intentos. E toda essa heresia, todos esses conceitos criados por Ário, ele vai ser refutado justamente no Concílio de Constantinopla, no ano de 381 depois de Cristo, que define que o Espírito Santo é Senhor e doador da vida, que procede do Pai e é adorado, glorificado com o Pai e o Filho. Então, Constantinopla, Concílio de Constantinopla, veio trazer, né, embasar, né, essa verdade que o Espírito Santo, ele é Deus, refutando toda a ideia do arianismo, que negava essa condição para o Espírito Santo. Muito bem, isso é uma pequena introdução para nós falarmos um pouco sobre o Espírito Santo, afinal nós estamos falando uma igreja cheia do Espírito Santo. Então quem é o Espírito Santo e quais, os resultados do Espírito Santo nessa igreja? O texto áureo diz: "E tendo orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com ousadia a palavra de Deus." Atos 4:31. É o versículo base que vai estar, eh, corroborando toda esta lição de número 4. A verdade prática diz: uma igreja cheia do Espírito Santo suporta aflições, ora com poder e ousa no testemunho cristão. A igreja sem o Espírito Santo
ela não tem poder, ela não tem ousadia para pregar o evangelho. Por isso que Jesus, ele manda com que os seus discípulos permanecessem em Jerusalém. Atos 1:8. Vocês permaneçam em Jerusalém até que do alto vocês sejam revertidos, ou seja, vocês sejam cheios do Espírito Santo para poder proclamar o evangelho de Cristo. Afinal, quando se proclama o evangelho de Cristo, vai se confrontar com o mundo das trevas, príncipe das potestades do ar, contra Satanás, contra um sistema mundano, contra a nossa própria natureza do pecado. Então nós precisamos estar cheios do Espírito Santo, porque é ele que nos guia, é ele que nos convence, é ele que nos ensina. Bom, para esta lição nós temos 3 objetivos, como sempre. E o primeiro é identificar as características de uma igreja cheia do Espírito Santo, destacando sua perseverança em meio às provações. Segundo lugar, analisar a importância da oração com poder na vida da igreja. E em terceiro lugar, demonstrar como a ousadia espiritual fortalece a pregação do evangelho. São essas 3 propostas de objetivo que o professor precisa alcançar com seus alunos ao concluir esta lição. A palavra-chave da nossa lição é Espírito Santo. Bom, a introdução da lição diz: nesta lição veremos como uma igreja cheia do Espírito Santo se comporta. A partir do capítulo 4, versículos de 24 a 31 do livro de Atos dos Apóstolos, encontramos uma das principais marcas que caracterizam a igreja de Jerusalém: a perseverança. Quem dava essa perseverança, esse espírito continuista da pregação, da manutenção do evangelho, né, da propagação das doutrinas, dos ensinamentos do Senhor Jesus Cristo à igreja, era o Espírito Santo. Uma igreja perseverante é capacitada para dar testemunho de sua fé, mesmo que em meio ao fogo da provação. 1 Pedro 4,12. Essa igreja suporta as provações porque é cheia do Espírito Santo. Por causa do evangelho, ela anuncia seu próprio bem, ela renuncia seu próprio bem-estar e não aceita ficar na zona de conforto. Ninguém cheio do Espírito Santo fica na zona de conforto. Vai para cima, pregar o evangelho, vai cantar, vai orar, vai evangelizar, vai discipular. Não tem medo. É uma igreja ousada. Na verdade, sem a capacitação do Espírito Santo, o corpo de Cristo não suporta as provas para cumprir sua missão no mundo. Outra marca de uma igreja cheia do Espírito Santo é sua capacidade de orar com poder e, por isso, impactar o mundo ao seu redor. Essa oração fortalece a igreja, capacita a testemunhar de maneira eficaz. Da mesma forma, uma igreja cheia do Espírito Santo é marcada pela ousadia para proclamar o evangelho com poder. É por isso que se torna relevante, meus irmãos, a igreja para o mundo, porque nós temos o Espírito Santo que nos capacita, que nos encoraja, para que nós possamos pregar uma mensagem que transforma os seres humanos. Eu sempre digo que o evangelho é o maior programa e o melhor programa do céu para nós, como seres humanos, porque ele nos traz novamente à humanidade, nos ressocializa, nos traz comunhão com Deus. Capítulo 5 de Romanos diz que nós temos agora paz com Deus. Por quem? O nosso Senhor Jesus Cristo. E quem nos conduz a Jesus Cristo? O Espírito Santo. Então, para que a gente possa anunciar essa palavra, esse evangelho com ousadia e graça, nós precisamos ter uma vida cheia do Espírito Santo. Muito bem. Como sempre, também a nossa lição ela traz 3 pontos e para cada ponto 3 subpontos. O primeiro ponto fala uma igreja perseverante. O primeiro subponto suporta o sofrimento. Após sua pregação junto à Porta Formosa, Pedro e João são levados presos, Atos 4:3, e posteriormente ameaçados por pregarem o nome de Jesus. Foi dito a eles que não falassem nem ensinassem o nome do Senhor. Atos 4:18. A ordem era clara:
mas os apóstolos estavam dispostos a pagarem o preço de não segui-las. Elas suportariam, ou eles suportariam tudo por amor a Jesus. Agiu com perseverança. Isso só foi possível porque Pedro, que falava por si e pelos demais apóstolos, havia sido cheio do Espírito Santo. Atos 4:8. O tempo verbal do grego usado no versículo 8, tendo sido cheio, demonstra que o apóstolo, que já havia sido batizado no Espírito Santo no Pentecostes, Atos 2:4 vai registrar isso, foi revestido novamente do poder do alto. Uma igreja continuamente cheia do Espírito Santo suporta as provas e o sofrimento. Bom, capítulo de número 3 de Atos, nós temos ali um fato histórico, por sinal. Quando, às 3 horas da tarde, Pedro e João estão indo para a oração. E ali, na entrada do templo, mais precisamente na Porta Formosa, deixavam um homem coxo, muitos anos já, que deixavam ele ali, e ele pedia esmola. E, passando por ali Pedro e João, ele intercede, ele pede, ele solicita a Pedro e João uma esmola. E Pedro e João, olhando para ele, disse: "Olha, nós não temos prata, nós não temos ouro, mas o que nós temos, isso nós vamos te dar. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta e anda." Eles tinham o Espírito Santo na vida deles. E o Espírito Santo, ele tem inteiramente capacidade, porque ele é Deus, para curar as pessoas. Pedro e João estavam cheios do Espírito Santo e curaram em nome de Jesus, o Nazareno, aquele coxo. Bom, a partir daquele momento que o coxo levanta e entra exaltando a Deus juntamente com eles dentro do templo, eles vão agora ser confrontados primeiro pelo capitão do templo. O capitão do templo era uma autoridade, porque estava na responsabilidade dele a manutenção da ordem do templo. O cuidado do templo estava sobre ele. Então, para ele, toda aquela movimentação, porque quando aquele homem ele começa a andar, quando ele se revela ali curado, há uma aglomeração de pessoas e ele começa a glorificar a Deus. Então, logo, o capitão do templo vem para tentar trazer a ordem e ele também, por conta da ordem, ele tinha autoridade para mandar prendê-los, para mandar prender qualquer, não só os apóstolos, mas qualquer pessoa que viesse a provocar desordem no templo. Outra coisa importante nós salientarmos aqui, que também os saduceus, eles eram responsáveis pelo templo, não apenas pela ordem, mas também por todo um processo litúrgico do templo. E eles não acreditavam na ressurreição, como também não acreditavam em vida após a morte, como também não acreditavam, em anjos, seres espirituais, e eles justamente vão se opor à pregação dos apóstolos, ali, nesse caso, Pedro e João. Então, daí se cria toda uma situação desfavorável para os apóstolos, a ponto de serem levados agora para serem julgados, né, pelo um um pelas autoridades da época, né, que, mesmo sabendo sobre Jesus, mesmo tendo visto milagres acontecendo através do Senhor Jesus Cristo, eles não queriam acreditar e também não queriam que o povo acreditasse. Então, logicamente que qual era o desejo deles? Calar os apóstolos, calar, eh, Pedro e João, calar a igreja da época. O segundo subponto fala que a igreja, ela não negocia os seus os seus valores. Veja bem que nós estamos falando de uma igreja perseverante. Essa igreja perseverante, ela não negocia os seus valores. Quando a classe sacerdotal intimou os apóstolos a lhes derem ordem expressa para que eles não falassem nem ensinassem em nome de Jesus, a resposta dos apóstolos foi:
julgai vós se justo é diante de Deus ouvir-vos ante a vós do que a Deus. Em outras palavras, os apóstolos afirmaram que não negociariam a sua fé, não abririam mão dos valores da fé que haviam recebido, pois eles são inegociáveis. Uma das marcas de uma igreja que perdeu ou está perdendo o poder do Espírito é a sua aceitação de princípios e práticas que afrontam as Escrituras. Escute o que eu vou falar. A igreja precisa entender que ela é de Cristo. Ela não precisa estar se descaracterizando de seus princípios e ficar se submetendo ao Estado de tal forma para que ele a defenda. Jesus sempre defendeu a sua igreja. A Idade Média é um fato importantíssimo para que a gente possa corroborar essa verdade que eu estou falando. Todas as vezes que a igreja declinou para este fim, ela enfraqueceu espiritualmente. E isso não só com a igreja, aqui trazendo o exemplo da Idade Média, quando houve essa fusão de Estado e igreja. Mas a gente conhecendo também um pouco da história de Israel, a gente vai ver que Israel, em dados momentos, preferiu confiar no Egito, preferiu confiar nos seus países, né, que eram aliados, deixando de confiar em Deus. E sofreram grandes derrotas, tiveram grandes problemas. Então, a igreja ela tem um dono, assim como aqui eles preferiram confiar em Deus, os apóstolos preferiram confiar em Deus. E Deus cuidou deles, o Senhor Jesus cuidou deles, o Espírito Santo cuidou deles, porque eles se mantiveram firmes, firmes confiando no Senhor Jesus. Também esta igreja perseverante está com a sua fé convicta, que é o terceiro subponto. Uma igreja cheia do Espírito Santo está convicta de sua fé, não se apoia em suposições, mas em fatos. Os primeiros cristãos não apenas ouviram sobre Deus, mas também testemunharam suas obras. Quando Filipe pregou em Samaria, os samaritanos se convenceram porque ouviam e viam os sinais que Filipe fazia. Atos 8:6. Alguém já disse que Deus é plenamente obedecido no céu porque lá ele é visto, enquanto na terra muitas vezes é desobedecido por ser apenas ouvido. No entanto, a igreja cheia do Espírito não apenas proclama a palavra, mas também manifesta a obra de Deus. Romanos 15, 18 e 19. Jesus foi poderoso tanto em palavras quanto em obras. O Espírito Santo ele vem nos capacitar, nos encher, para que, através dessa capacitação, também a mensagem que nós pregamos, ela venha a ser respaldada pelo cumprimento daquilo que nós pregamos, que é a cura, que é a transformação, que é a mudança de vida. Então, dentro da história da igreja, contemporânea, nossa igreja, quanto ainda na igreja primitiva, a gente vai observando no livro de Atos que os apóstolos pregavam e essa palavra ela ia sendo confirmada. O Espírito Santo ia confirmando com o quê? Com ressurreição de mortos, com purificação de leprosos, com paralíticos, tendo a sua a sua saúde, enfim, vários fatos que comprovam que o Espírito Santo, ele é aquele que confirma o evangelho do Senhor Jesus Cristo. Por isso que a igreja ela tem que ser ousada, não parar. Precisamos pregar em todo o tempo. Precisamos orar pedindo os dons espirituais para que haja manifestação do poder de Deus na vida das pessoas. Por exemplo, cura, milagres, batismo com o Espírito Santo. Eu trouxe aqui alguns testemunhos do livro Memórias de Daniel Berg. Quem é Daniel Berg? Um dos nossos pioneiros, criadores da nossa instituição Assembleia de Deus. Então vejamos bem que quando Daniel Berg pregava o evangelho ainda lá no interior do Pará, uma mulher paralítica foi curada após receber a oração em uma das reuniões que ele fazia.
casos de cura de doenças graves e instantâneas se multiplicaram, especialmente no norte do Brasil. Em certa ocasião, ao viajar de navio no Brasil, uma forte tempestade ameaçava afundar a embarcação. Ele e outros oraram com fé, e o mar se acalmou repentinamente, como no relato de Jesus com os discípulos. O Jesus, o Espírito Santo que operava lá na vida dos apóstolos, é o mesmo Jesus que operava nos dias de Daniel Berg e que continua operando nos nossos dias. Essa ação do Espírito Santo na igreja não cessou, ela é continuista. Basta que oremos buscando mais esse poder para as nossas vidas. E é sobre isso que vai falar o segundo ponto. Uma igreja que ora com poder. Orando com propósito. Observamos na oração do capítulo 4, versículos 24 a 30, que Atos dos Apóstolos, que os crentes oram para que Deus seja glorificado por meio de um evangelismo de poder. Veja bem, olha a intenção da igreja. A igreja pregava, né, e orava, orava, pregava. Mas qual era o propósito? Que Deus mandasse ou realizasse através deles os milagres. Esses milagres iriam glorificar o Senhor Jesus Cristo e iria também respaldar o evangelho que eles estavam pregando. Eles oraram com um propósito e por isso foram específicos. Não foi, portanto, uma oração vaga. Nela, eles oraram para que Deus exercesse a sua soberania e exigisse ou agisse por meio deles, dando-lhes poder para testemunhar do Senhor Jesus. Nesse sentido, o propósito da oração foi para que Deus fosse glorificado na resposta. Precisamos orar e evangelizar com propósito. Jesus precisa ser glorificado. E Ele quer me usar. Ele quer usar você. Ele quer usar a igreja do século XXI. Mas para isso nós precisamos orar um pouquinho mais. Precisamos nos debruçar mais em oração. A oração, ela é o poder que move a igreja. É o combustível da igreja. Se a igreja orar firme no propósito da salvação de alma, de cura, logicamente que Deus vai ouvir. E esses milagres respaldarão a nossa mensagem. O evangelho que nós pregamos, que é o evangelho de Cristo. Os milagres, eles estarão glorificando a Deus, porque de fato as pessoas reconhecem, mediante uma ação sobrenatural, o milagre, que de fato Deus existe. Bom, o segundo subponto fala, orando em unidade, e ouvindo eles isto, unânimes, levantaram a voz a Deus. Atos 4:24. A concordância de Strong explica que a palavra unânimes vem do termo grego homototimadon e significa um grupo de pessoas agindo com o mesmo propósito e em total harmonia. Isso mostra que havia unidade e concordância na oração. Uma igreja cheia do Espírito Santo é unida. Ela sabe respeitar diferenças e entende que unidade não significa que todos são iguais no meio da igreja. Mas há crentes mais experientes e outros que ainda estão aprendendo. Há aqueles que são maduros na fé e há os que ainda estão amadurecendo na caminhada cristã. Mas nada disso impede que a igreja se una em oração buscando a Deus com o mesmo propósito. Então veja bem, oração com unanimidade. Todos precisam ser em concórdia. Por exemplo, para a salvação de almas, para os milagres acontecerem, para vir o batismo com o Espírito Santo, para que o Senhor possa nos dar graça para que vivamos uma vida de maior santificação. Isso é importante. Irmãos, nós temos que fazer de tudo para que não haja dentro de nós ou entre nós qualquer espírito de divisão. Nós não podemos ser uma igreja dividida. Nós não podemos ser uma igreja partidarista. Deus não age, Deus não habita no meio
aonde há desunião, partidarismo, jactância. Muitas vezes é por isso que o Espírito Santo não age, porque não há unanimidade no propósito. Mas essa lição vem nos ensinando que nós precisamos, para nos mantermos com uma igreja cheia do Espírito Santo, vivemos essa unidade. Capítulo 2 de Atos vai falar muito sobre essa unidade da igreja no princípio. A Bíblia diz que o pensamento de um era o pensamento de todos. Havia um só propósito, havia só um objetivo: pregar o evangelho, ganhar almas para o Senhor Jesus. Bom, orando fundamentada na palavra de Deus. Ao orarem, os crentes citaram os Salmos 2, versículos 1 e 2, que dissestes pela boca de Davi teu servo, porque bramaram as gentes e os povos pensaram coisas vãs? Não basta orar, é preciso orar tomando por base a palavra de Deus. Orar fundamentado na palavra é orar crendo e afirmando as suas verdades. Uma oração feita fora da palavra de Deus não terá nenhuma garantia de ser respondida, porque ele vela pela sua palavra para cumprir. Jeremias 1:12. Não há dúvidas de que a falta de fundamentação bíblica pode estar por trás do fracasso da vida de oração. Isso aqui é uma verdade. Veja bem que a vida da igreja não é uma vida desorganizada. As ações da igreja, elas não podem ser eh, desenvolvidas dentro de uma obscuridade. Não. O Senhor Jesus, ele nos deixou a Bíblia, que é a nossa constituição, que é a nossa cartilha, digamos assim, de orientação, como nós devemos agir, a maneira como nós devemos agir, e até para a oração. Veja bem que 1 João 5,14, versículo 15, essa aqui é na Nova Almeida Atualizada, diz: "E esta é a confiança que temos para com ele, que se pedimos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. E se sabemos que ele nos ouve, quanto ao que lhe pedimos, estamos certos de que obtemos os pedidos que lhe temos feito." O que você está pedindo a Deus é da vontade dele? Agrada a Deus? Glorifica a Deus? Qual é o propósito também desse teu pedido com relação à igreja? É algo inteiramente particular? É algo inteiramente só para você? Ou também isso enaltece o nome de Deus? Isso também faz com que o nome de Deus seja glorificado através da igreja? É bom nós pensarmos nisso, para que nós possamos respaldar toda a nossa atividade de oração na palavra do Senhor nosso Deus. E não cairmos no erro, como Tiago explica lá no capítulo de número 4 da sua epístola: "Pedis e não recebeis, porque pedis mal, pedis para os vossos próprios deleites", né. Deus, ele é um pai, ele é um paizão, né, digamos assim. A palavra Abba, ali no hebraico, no aramaico, é paizinho. É paizinho, ou seja, é aquele pai que está perto, que está próximo, é aquele pai que dá todo o cuidado necessário, e não só dá porque é criador, não, ele dá porque ele tem sentimentos. O sentimento é é paterno, é de cuidado. Então, a nossa oração precisa estar respaldada na palavra de Deus. Indo para o último ponto, uma igreja usada no testemunho. Uma igreja ousada no seu testemunho. Ousadia para enfrentar a oposição ao evangelho. Os crentes oraram conscientes dos obstáculos que estavam enfrentando. Olha para suas ameaças. Versículo de número 29. Já foi dito que uma igreja cheia do Espírito Santo é uma igreja perseverante. Ela suporta a oposição e o sofrimento por causa do evangelho. Deve ser destacado ainda que uma igreja verdadeiramente bíblica sofrerá rejeição e oposição. Por quê? Porque a igreja é de Cristo. Jesus disse que nós não pertencemos a este mundo. Ou seja, nós somos para sermos movidos pela orientação do Senhor Jesus Cristo.
pela sua palavra, pelos seus mandamentos. Quem anda pelos mandamentos do Senhor Jesus Cristo, meus irmãos, não fere ninguém, não fere os preceitos das leis humanas. Por quê? Porque a máxima do evangelho é o amor, é o bom relacionamento. Então, é necessário que todos nós, nos dediquemos nessa máxima de buscarmos em Deus todas essas orientações para que possamos dar um bom testemunho com a nossa vida. Ela suporta a oposição e o sofrimento por causa do evangelho. Deve ser destacado ainda que uma igreja verdadeiramente bíblica sofrerá rejeição e oposição. E, na verdade, todos os que querem viver piamente em Cristo Jesus padecerão perseguição ou perseguições. 2 Timóteo 3,12. Uma igreja que procura se ajustar à agenda do Estado perdeu a sua autoridade espiritual e sua legitimidade bíblica. Não confiemos em Deus, não confiemos nas leis dos homens. Nós confiemos em Deus. Vamos depositar toda a nossa confiança em Deus, porque nós pertencemos a Ele. O segundo subponto fala ousadia no exercício dos dons espirituais. O evangelista nos informa que, tendo eles orado, todos foram cheios do Espírito Santo. No ensino de Lucas, como em Paulo, 1 Coríntios 14,12 e em Efésios 5,18, o enchimento do Espírito Santo está diretamente relacionado à prática dos dons espirituais da igreja cristã. Não se trata, portanto, apenas do uso de uma frase de efeito. No livro de Atos dos Apóstolos, é o Espírito Santo quem dá o crescimento da igreja e opera milagres extraordinários, não somente por meio dos apóstolos, mas também pelos demais cristãos. É a ação do Espírito de Deus entre eles que realiza essas obras. Ser ousado. Ser ousado. Eh, Olhando para a vida do próprio apóstolo Pedro. Quem era Pedro? Pedro tinha o seu temperamento sanguíneo, né? Aquele homem afoito, mas que no momento em que ele precisou dessa ousadia por si só, ele se manteve recluso. Mas no dia do Pentecoste, quando ele ouve as falas, não são todos galileus? Porque nos ouvimos, ou nós os ouvimos falar na nossa própria língua materna. Outros dias estão cheios de mosto, ou seja, estão embriagados. Diz a Bíblia que ele se levanta. E essa frase aí, se levantar, é importante, porque isso mostra ousadia, isso mostra coragem, coragem para falar em nome de Deus. Devemos, portanto, nos encher do Espírito Santo para que seus dons tragam edificação à igreja. Vejamos o que diz Atos 3,6. Pedro, porém, lhe disse: Não possuo prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, anda. E o coxo andou. Atos 5,12 diz: Muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pelas mãos dos apóstolos. Atos 5,15 e 16 diz: A ponto de levar os enfermos até pelas ruas e os colocarem em leitos e macas, para que, ao passar Pedro, ao menos a sua sombra se projetasse em alguns deles, e todos eram curados. Atos 9:40, mas Pedro, tendo feito sair todos, pôs-se de joelho e orou, e voltando-se para o corpo, disse: Tabita, levanta-te. Ela abriu os olhos e, vendo Pedro, sentou-se. Milagre extraordinário aqui, realizado através da vida de Pedro. O Espírito Santo estava sobre Pedro. E agora a ressurreição de Tabita, a, a Dorcas, mais conhecida, né, dentro da nossa instituição. Atos 19, 11, 12. E Deus, pelas mãos de Paulo, fazia milagres extraordinários a ponto de levarem os enfermos ou levarem aos enfermos lenços e aventais do seu uso pessoal, diante dos quais as enfermidades fugiam das suas vítimas e os espíritos malignos se retiravam. Então,
A vida de Paulo era uma vida tomada pela presença de Deus. Paulo foi um grande pregador, abriu muitas igrejas, discipulou muitas igrejas, ganhou muitas almas para Jesus. Ele ganhou o mundo da sua época, porque estava cheio do Espírito Santo e Deus ele ia confirmando a palavra, a pregação de Paulo com as maravilhas. E o último subponto fala ousadia na exposição da palavra. As Escrituras dizem que após a oração da igreja, todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. É interessante observarmos o uso da palavra ousadia nesse contexto. Ela aparece, por exemplo, em Atos 4,13, para se referir à coragem de Pedro e João quando foram interrogados pelos anciãos e escribas. O cristão cheio do Espírito Santo se torna corajoso em sua vida cristã. Ele prega a palavra de Deus com poder. Precisamos pregar o Evangelho para que haja reflexão e meditação. O Evangelho alcançará tanto a razão como as emoções. Preguemos apenas o Evangelho simples e o Espírito Santo convencerá o mundo. Isso aqui é uma verdade absoluta. Quem convence é o Espírito Santo. A nossa parte é pregar. Vamos pregar. Pregar a Bíblia na simplicidade do Evangelho. E o Espírito Santo ele vai corroborando com os sinais. A palavra ousadia no grego é parresia, que significa muito mais do que falar alto ou ser corajoso no sentido humano. Ela descreve uma confiança espiritual, sobrenatural, inspirada pelo Espírito Santo para, primeiro, proclamar o Evangelho sem medo, falar com franqueza, mesmo em ambientes hostis, agir com liberdade interior, sabendo que Deus está no controle. Muito bem, nós chegamos à conclusão da nossa lição. É uma lição muito vasta e que você, professor, você aluno, você pode estar meditando, tomando essa lição, né, em suas mãos e podendo refletir, pesquisar muito mais fatos da ação do Espírito Santo na vida da igreja. Bom, nesta lição vimos o que caracteriza de fato uma igreja pentecostal. Suas características se tornam visíveis e então diretamente associadas à plenitude do Espírito Santo. A primeira igreja não foi perfeita, como o livro de Atos deixa bem claro, contudo suas limitações eram superadas por um viver diário sob a capacitação do Espírito Santo. Se queremos de fato ser uma igreja relevante, devemos nos deixar encher do Espírito Santo. Sabe o que é o mais importante de tudo isso? Que nós estamos vivendo a era do Espírito Santo. Ele está conosco e estará conosco todos os dias, até o arrebatamento da igreja. O Espírito Santo ele é o nosso paracleto, ele estará conosco ao nosso lado. Ore ao Pai para que ele lhe dê o Espírito Santo sem medida. Mas você pode falar também direto com o Espírito Santo. Você pode conversar com o Espírito Santo. Ele é teu amigo. Ele é o nosso amigo. É ele que é o mantenedor da igreja do Senhor Jesus Cristo, do qual ou da qual todos nós fazemos parte. Deus abençoe a todos nós. Não falte na escola bíblica dominical, em nome de Jesus. Amém.